No Salmo 145, nós leremos do versículo 4 até o 7. Versículo não, aqui é verso mesmo, né? Um livro poético. Do verso 4 ao 7. Em o nome do Senhor Jesus. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Eis-nos aqui, Senhor, que a tua palavra possa trazer esse alerta a uma geração que pensa estar em aliança contigo, que pensa que fazer a parte humana consiste meramente em desfrutar das tuas bênçãos. E com toda certeza essa palavra estará ecoando nos corações de tal maneira que muitos vão acordar. E eu espero isso, Senhor, porque a tua palavra nunca volta vazia. Ela faz o que agrada ao teu coração. Então, trabalha com profundidade na mente dos teus filhos e das tuas filhas, tirando todo o bloqueio mental, toda a passividade mental, toda a distração. Que, mais uma vez, o Senhor fale a esse povo amado pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar? Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Nosso tema hoje é uma indagação e possivelmente para ótimos entendedores só essa indagação seria suficiente hoje. Fidelidade de geração em geração. 2 pontos. Unilateral ou bilateral? Unilateral seria essa fidelidade ser de Deus. Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, unilateral já é. A grande pergunta que cada um de nós tem de fazer é se essa fidelidade ela está sendo bilateral, ou seja, fidelidade de Deus existe e a fidelidade humana, e a contrapartida humana, e a resposta humana. Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Isto Moisés fala de uma maneira tão bonita no Salmo 90, e Moisés é um grande entendido em tempo, entendido em geração, porque ele forma uma geração inteira que entra no deserto. Mas essa geração, nela fica muito clara a diferença entre fidelidade unilateral e bilateral. Uma geração inteira ficou enterrada nas areias do deserto. Não entrou na terra prometida. Por quê? Porque a fidelidade foi de Deus. Deus foi tão fiel
eu fico imaginando agora, a Arábia Saudita está trazendo para aquelas regiões desérticas do seu território ar-condicionado, está trazendo uma mudança de temperatura que baixa em 7 graus a temperatura, o que é uma queda muito boa. Nós aqui, ao chegarmos aqui, a gente vê uma diferença. Quanto está lá fora? 33, mais ou menos, 33. E chegamos aqui, nós vamos para 23, 10. É mais do que eles vão conseguir lá. Mas isso está sendo trabalhado, assim, a mídia, o marketing dos árabes está trabalhando assim, olha, nós queremos sim melhorar a qualidade de vida nessas cidades, queremos cidades com a temperatura abaixo da temperatura do deserto. E eles querem chamar pessoas para lá, cidades com mais de 1 milhão de pessoas, cidades grandes que eles pretendem, aliás, já estão fazendo. É bonito, tem um tipo de uns guarda-sóis, e o guarda-sol já espalha o ar-condicionado. Há muito tempo atrás, Deus cobria aquela geração peregrina no deserto com a coluna de nuvem. E a temperatura baixava, segundo análises, inclusive físicas e químicas, aquela temperatura baixava para 27 graus, o que para nós aqui já ainda é uma temperatura acima, mais para o pessoal aqui da África, é tranquilo, 27 é uma temperatura muito boa. E à noite, nesse mesmo deserto, a temperatura cai para 0 grau. E aí Deus mandava a coluna de fogo, que mantinha os 27 graus. A comida faltava. Como é que nós vamos entrar num lugar onde a natureza está morta? Onde nós vamos conseguir comer? E aí vinha do céu maná, caía e eles alimentavam. E no maná tinha todos os nutrientes necessários para a formação de um corpo, para a manutenção de um corpo. E na sua fidelidade, Deus ainda atenta para um desejozinho meio medíocre deles, que às vezes é nosso, né? Nós que gostamos. Olha, se eu estou ingerindo se eu estou deglutindo todos os nutrientes necessários, não importa a fonte, o meu corpo está recebendo, mas eu quero sabor. E eles queriam sujar os dentes, queriam carninha nos dentes. E Deus fez uma chuva de codornizes lá para ele. Permitiu, as codornizes caíram e eles se alimentaram. Isso é o lado do Deus que entra em aliança com o seu povo assim. A aliança começa assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso é mais do que suficiente para declarar a parte de Deus na aliança. Aliança, um pacto entre duas partes, né? Na aliança, se eu entrar em aliança com você, o que você tem passa a pertencer a mim, mas o que eu tenho também passa a pertencer a você. É assim a aliança.
E Deus entra em aliança com um povo miserável, escravo, no meio de uma situação complicadíssima. E é um péssimo negócio que Deus faz, mas é um grande negócio para o homem entrar em aliança com Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu estou te comprando. Eu estou te comprando. Eu compro você e vou te dar uma vida tranquila. Seu futuro está garantido. E aí ele começa a falar a parte humana. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E aí, dentro desse mandamento, ele fala um negócio. Visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Segura isso daí, porque nós vamos falar sobre isso. Não vou falar de quebra de maldição, não, fica tranquila. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar da infidelidade, de geração em geração. Aí ele vai para, não tomarás o nome do Senhor teu Deus, lembra-te do dia de sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, e assim por diante. Ele fala a parte dele primeiro, e depois ele passa a parte humana. E o que se espera numa aliança? Fidelidade entre os participantes de uma aliança. E uma das coisas que está registrado e precisa ser lembrado, e Deus me lembrou na devocional dessa manhã, é que nós estamos descumprindo uma parte da aliança que é transmitir para outra geração. Uma geração falará a outra geração, é isso que está embutido. Quando você vê o Salmo, o Salmo 28 diz lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará em todos os dias da tua vida. E tu verás os bens de Jerusalém, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Ele está falando de gerações, gente. Uma geração falando a outra geração. Ele fala da parte dele nesse Salmo 128, mas ele está falando que uma geração tem que transmitir a outra geração. Tem que passar. Olha só, uma geração, verso 4, falará ou louvará as tuas obras a outra geração. O que ouvimos e aprendemos, não o encobriremos aos nossos filhos. Falaremos às vindouras gerações. Daqui a pouco a gente vai cantar isso. Agora, o que está fazendo o que estão fazendo essas gerações? O que estão fazendo essas gerações? É lógico que você vai ver aí o quanto o inimigo ele tira proveito da evolução, que, aliás, não é uma evolução, é uma involução. É uma evolução tecnológica, mas é uma regressão terrível em termos de qualidade de relacionamento com Deus, qualidade, aquela questão dos valores da família, os verdadeiros valores de vida, nós estamos perdendo. Está ficando cada vez pior. O que nós estamos vendo, temos que engolir, muitas vezes até por decreto governamental. O que nós temos que engolir, até através das leis que estão sendo feitas aí, nós temos que engolir uma geração. Aí você vê, a geração anterior à minha, a geração dos veteranos, uma geração que passou um legado para nós,
A minha geração é baby boomer. A geração baby boomer deveria ter passado, e eu procurei fazer isso, para a geração X, a geração da minha filha. A geração X deveria passar para a geração Y, que é a geração do meu filho. E aí vem a geração Z. Eu estou falando das gerações que estão atuantes, verdadeiramente atuantes. Não vamos falar da geração milênio, da geração dos conectados, que ainda não tem uma atuação convincente no meio da sociedade ainda. Mas essas, até a geração Z, que é a geração que está atuante no mercado de trabalho e em muitas outras partes. Agora, o que aconteceu quando o Senhor usa Pedro para dizer assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quando Jesus diz: a quem compararei essa geração? Compararei aos meninos que se sentam nas praças e dizem: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Jesus, ele faz uma constatação que o Espírito Santo, através de Pedro, procura corrigir depois. Olha, essa geração, ou seja, lá o termo é geneia, o grupo de pessoas que vivem num determinado tempo, aquela geração, Jesus estava agindo, mas a geração daquela época não estava reagindo. A quem compararei a essa geração? Compararei aos meninos que se sentam nas praças e dizem: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. A terceira lei de Newton diz que uma ação tem correspondentemente uma reação. Então, veja bem, Jesus diz: eu toco flauta, ou seja, eu faço milagres, prodígios, maravilhas, eu falo, eu sou fiel, tenho sido fiel de geração em geração. E qual é a contrapartida de vocês? Vocês nem falam para a geração seguinte. E aí a gente vê hoje, muitas pessoas, me perdoem, não quero ser duro, não quero ser assim, o pastor da cajadada, não. Mas tem muita gente que está feliz com os filhos, tendo sucesso naquilo que os distancia de Deus. O grande fracasso de um ser humano, eu falo sem medo de errar, eu falo com a mão em cima da palavra de Deus, assim, dizendo: olha, o grande fracasso do ser humano é ter sucesso naquilo que o afasta de Deus. A geração seguinte, ela tem que receber. Olha, quando essa dinâmica lá do Salmo 128, né? O varão que teme ao Senhor e anda os seus caminhos, come do trabalho das suas mãos, é feliz e tudo lhe é concedido por Deus. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Isso é a parte de Deus sendo feita. Mas lá no início já existe um negócio que é a parte humana, o varão que teme ao Senhor. Então, aí você vê uma fidelidade bilateral, não é unilateral, é só Deus sendo fiel. E você vai ver essa fidelidade unilateral em Deus para todas as pessoas. O seu sol nasce sobre maus e bons, a sua chuva cai sobre justos e injustos. Essa graça comum é a fidelidade unilateral de Deus.
Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos fazer a nossa parte para que essa fidelidade seja bilateral. Fidelidade de Deus correspondida com a nossa fidelidade. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Sempre Deus fiel. Fiel nessas minúcias que nós falamos lá da caminhada do deserto. Deus fazendo a sua parte e o homem deixando de fazer. Agora, o que nós podemos falar de um tempo no qual as pessoas, até ao invés de fazer isso daqui, olha, falar bem de Deus, uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Nós vemos gente reclamando de Deus para os seus filhos, gente murmurando. Imagine, a murmuração enterrou aquela geração inteira no deserto. Gente que murmura, como é que ela está falando bem? Falaremos às vindouras gerações do seu poder, das maravilhas que fez. Então, esse item na aliança que nós temos com Deus está sendo descumprido. Falar a outra geração. Falar. Uma geração falará a outra geração. Então, ainda há tempo de você corrigir algumas coisas. Alguns casos, pelo aquilo que Deus me mostrou, e ele é uma visão bem macro, não é específica para a promessa Tatuapé ou para a promessa, é uma coisa do ser humano, da sociedade humana. Não está falando de Deus. Como é que, se você fala mal de Deus, ou você não fala o bem de Deus para o seu filho, como é que ele vai enfrentar o ateísmo, o evolucionismo? Como é que ele vai encarar isso na escola? Como é que ele vai encarar a argumentação que existe aí sobre todas essas nojeiras que estão sendo jogadas aí na questão, principalmente a questão de gênero? Como é que ele vai encarar isso? Como é que ele vai enfrentar? O seu filho precisa ser alimentado com isso. Oh, Deus é bom. Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé? E aprendemos os que nos contaram nossos pais. Não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como nos tirou das trevas para a luz e nos deu
tuas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real. Carinhoso é seu cuidado paternal, Pois sustenta a nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Faça um compromisso com Deus. Fale bem de Deus, elogie Deus. Louvar é elogiar. Não murmure. Murmurar traz uma destruição de defesas que os nossos filhos precisam ter. Então, as defesas estão baixas. Elas estão baixas. Por quê? Porque existe murmuração, existe um monte de coisa desmanchando as defesas a respeito de Deus dentro das casas. Como é que os filhos vão amar a Deus? Como é que eles vão temer a Deus? Os pais, primeiro, precisam ter testemunho, e segundo, falar bem de Deus. As pessoas são formadas assim, de maneira inerente. Por quê? Porque existem as predisposições genéticas, mas existem as predisposições sociológicas, predisposições familiares, que o modus vivendi familiar passa. Mas, além disso, tem a parte aderente, que é a parte de falar bem de Deus. Falar que o Senhor é bom, que é eterna a sua misericórdia. Contar, enfatizar. Eu tenho certeza que aquela ilustração que a gente usa muitas vezes para as pessoas murmuradoras, que a gente usa na própria terapia, que é aquela folha, uma folha branca, assim, grande, né, comparada a uma pintinha de caneta azul, assim. Eu falo assim: o que você está vendo aqui? Eu estou vendo essa manchinha azul aí. Você não está vendo essa folha enorme? Assim são as pessoas, em relação inclusive a Deus. Sabem ver coisas que na realidade não são pintinhas, não são manchinhas,
Todas as coisas são explicáveis, a ponto do apóstolo São Paulo dizer: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E aí existe uma potencialização das coisas negativas dentro de casa. E aí o que vai acontecendo com a geração seguinte? Enfraquecida. Os anticorpos se desmancham. E aí aceita qualquer porcaria que solta aí. Essas ideologias. Todo mundo sabe, quem é honesto sabe que o criacionismo dá de 100 a 0 no evolucionismo. Mas aí, por esse enfraquecimento que acontece dentro dos lares, das famílias, o menino começa a achar que a teoria de Darwin é verdadeira. E outras coisas mais. Aí vem a da questão de gênero e tantas outras coisas. Olha aqui o compromisso que existe, olha. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. E aí, não os encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. E aí a pergunta é essa, e cada um tem que responder para si próprio. Não dá para responder coletivamente, porque a diferença que existe entre uma família e outra, a fidelidade de geração em geração, na sua vida familiar, é unilateral, ou seja, só Deus é fiel, ou é bilateral? Deus é fiel e você é fiel, como pai, como componente, como esposa, como filho, como filha. Deus tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele tem sido fiel. E era tão fiel que Ele, além de proporcionar a graça salvífica, ele deixa sobre esse universo aí desgraçado a graça comum, sol brilhando sobre maus e bons, chuva caindo sobre justos e injustos. Mas não dá para resolver o problema de todo mundo, mas dá para resolver o problema da sua vida, da vida da sua família. Pense nisso. Se até hoje a fidelidade proclamada como de geração em geração tem sido unilateral, que a partir de agora ela passe a ser bilateral. Você corresponder à expectativa de Deus na aliança que Ele tem com você. Meu Deus, a Tua palavra foi exposta e nela há um desafio, e ele é um desafio vital. Que as pessoas acordem. Essa queda vertiginosa de qualidade moral, relacional, que está acontecendo no meio da sociedade humana, está nesta mensagem diagnosticada. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua herança. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Trabalha com profundidade, que ninguém adie mais. O teu Espírito me mostra que muitas pessoas até sabem dessa verdade que foi proclamada hoje, mas estão adiando.
Trabalha, meu Pai querido, que haja uma tomada de posição, que haja uma atitude, que haja uma mudança comportamental, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra não volte vazia. Amém. Todos podem se assentar. Nós vamos agora para o nosso momento conclusivo, momento de oração. Lembrando que aqui, nos grandes testemunhos que nós temos